Oi, gente. Esse vídeo eu vou contar de como foi nossa viagem pro Brasil. Eu sei que faz um tempo que eu tô querendo fazer, eu sei que demorei pra fazer, mas antes tarde do que nunca, né? Então, nossa, gente, a viagem pro Brasil, como vocês sabem, a gente foi pro Brasil esse verão. E foi tudo de bom, assim, nossa, foi tudo que eu precisava, sabe? Sair um pouco da rotina, sair um pouco daqui, ir pro Brasil, voltar às minhas origens, ouvir as pessoas falando português na rua. Às vezes eu escutava alguém falando português do meu lado, eu virava assim, nossa, essa pessoa é brasileira. E depois eu pensava, eu tô no Brasil. Porque aqui quando você escuta português, assim, tá? Você se surpreende, fala, nossa, quem tem brasileiro por aqui? Como é que ele fala português? E eu ainda tava com esse hábito, assim, quando eu fui pra lá. E então, vou contar um pouco de como foi viajar com o Luca. Primeiro, a viagem de avião. Como é que foi viajar com o Luca? Eu tava tão nervosa, gente. Tava tão nervosa. Nossa, eu ouvi tantas histórias de pais contando que o filho chorou e gritava e urrava no avião a viagem inteira. E eu ficava pensando, gente, a gente vai pegar 3 aviões. A gente vai viajar o dia inteiro. Imagina o Luca desse jeito. E principalmente porque quando a gente saiu daqui, a gente teve que acordar o Lucas 3 da manhã, porque a gente mora mais ou menos 1 hora de viagem até o aeroporto. E você tem que chegar no aeroporto 2 horas antes, você vai viajar internacional. E, ai, te juro que eu quase fiquei doente pensando nisso. Pensando na viagem nervosa. Mas enfim, a gente foi preparado. Eu comprei. Deixa eu ver se tá até aqui. Eu comprei um negocinho desse pro Luca, que é um media player. Que eu baixei um monte de filminho pra ele assistir, baixei joguinho, baixei um monte de coisa pra ele poder usar no avião. E também comprei, acho que eu não sei onde tá, comprei um fone de ouvido para bebê, para ele. Para quem vai viajar de avião com bebê, eu altamente recomendo alguma coisa assim. Ou então um iPad, o seu smartphone, alguma coisa assim para o bebê ficar distraído. Porque foi assim, nossa salvação dentro do avião. Mas se bem que o Luca foi tão bom, o Luca foi assim, um amor na viagem. A viagem inteira ele foi um amorzinho. Porque quando eu fui com o Ryan. Só que o Ryan voltou antes e depois que eu voltei com o Luca, porque eu queria passar mais tempo no Brasil e o Ryan não podia porque ele tinha que trabalhar. Então, assim, na viagem de ida eu tava mais tranquila porque o Ryan ia estar lá comigo. Mas aí voltando, eu fiquei tão nervosa que ia voltar sozinha. E acabou, gente, que o Luca, ele me surpreendeu assim, a níveis que eu não tenho palavras pra falar. Porque parece que ele entendia o que eu falava, sabe? Quando ele tava querendo sair, correr, pegar alguma coisa, eu falava, Luca, eu tô sozinha com você no aeroporto cheio de gente, eu preciso que você fique perto de mim. Aí ele vinha e ficava do meu ladinho, ele ficou bonzinho, quietinho o tempo inteiro, recebeu vários elogios de gente, nossa, que menino quietinho, que menino bonzinho. E o Luca não é quietinho, ele é bonzinho, mas ele é um sapequinho. Mas na viagem ele foi um amor, gente, ele assim, fez vários amigos, dava tchau para as pessoas que passavam no avião. E ele entendeu que no avião ele não podia sair correndo. No avião ele tinha que ficar sentadinho na cadeira comigo. E ele foi assim, um amor, a viagem inteira ele ficava sentadinho na cadeira. Eu também, na malinha que eu levei para ele, eu levei vários brinquedinhos embrulhados em papel de presente. Então, às vezes, quando ele estava começando a ficar assim entediado ou queria sair fazer alguma coisa, eu tirava um presentinho da malinha dele. E ele adorava. E era coisa assim, carrinho, massinha, coisa bem simples. Mas só porque era um presentinho, ele ficou maravilhado com isso. E aí ele ficava distraído por uma meia hora com um presentinho. Aí depois de meia hora ou ele assistia um filminho. Aí eu pegava mais um presentinho. Foi assim, um amorzinho. Mas na verdade ele dormiu. Porque a gente pegou 3 aviões para voltar de lá. 3 para ir e 3 para voltar. E nos 3 aviões ele dormiu. Quase a viagem inteira ele estava dormindo. Então foi muito bom. Eu tenho uma dica para quem vai viajar com criança pequena. Não deixa dormir no aeroporto. Não deixa. Quando a gente estava saindo do Brasil, o nosso voo atrasou. E quase todas as crianças estavam dormindo. E o Luca era o único que estava correndo. E eu tinha até uma moça sentada do meu lado que falou: Nossa, mas ele vai ficar correndo assim no avião. Eu falo: Não, ele tá querendo dormir, mas eu não tô deixando ele. Eu quero que ele corra agora no aeroporto. Deixe ele brincar. Que dentro do avião ele vai dormir. E foi assim mesmo. Ele entrou no avião, 5 minutos estava dormindo, dormiu a viagem inteira até Miami. Foi assim, melhor do que. Muito, muito, muito melhor do que eu tava pensando, sabe, gente? Agora
Isso foi muito bom também, porque agora eu não tenho mais medo de viajar com o Luca. Eu sei que se eu quiser, eu pego a malinha dele, pego a cadeirinha do carro dele, leva ele comigo, ele vai pra onde a gente leva, vai numa boa, vai sorrindo, vai brincando. Ele, assim, passou no teste 1000 vezes, porque ele foi super, super, super bonzinho. Então, no Brasil, quando a gente chegou lá, acho que a primeira coisa que a gente estranhou era a umidade. A gente foi pra Manaus. Manaus é muito úmido. E, nossa, eu lembro chegando no aeroporto falando, gente, que é isso? Eu tô molhada. Eu tinha esquecido de como era, sabe? De como é essa sensação de umidade em cima de você o tempo inteiro. Em São Paulo não é assim, não é muito diferente. Mas no começo ele ficou um pouco tímido, assim, ficava olhando. Mas isso durou assim, 1, 2 dias. Depois ele já tava o seu jeito normal de ser, que é sair brincando, abraçando as pessoas. Ele é um grude com a minha mãe. Ele ama a minha mãe. É engraçado que, apesar de ele não morar, eles morarem tão longe, ele ama a minha mãe. Ele escuta a voz da minha mãe no Skype, ele vem correndo, Cici, que ele chama ela de Cici, que é a avó da minha mãe. O nome da minha mãe é Cecília. E ele amou. A gente tem 3 cachorrinhos na minha casa de Manaus, como vocês viram nos vídeos. E ele amou os cachorros, gente. Ele ama bichinho, ele ama animaizinho. Nem filho da mãe dele, que eu também adoro cachorro. Mas só que deu um trabalho. Porque ele queria ficar em cima dos cachorros o tempo inteiro. E os cachorros não são acostumados com as crianças. Então, assim, até que os cachorrinhos foram bonzinhos com eles. Mas ele, eles não eram acostumados. E o Luca ficava o tempo inteiro em cima, querendo atenção, puxando pelo. Aí, tinha que ficar o tempo inteiro tirando o Luca de cima dos cachorros. E, nossa, deu um trabalho que eu tô pensando 2 vezes antes de comprar cachorro agora, que eu queria comprar cachorro quando a gente se mudasse, mas agora eu não sei mais. Mas enfim. Então a gente também foi pra São Paulo. Aí o Luca conheceu o resto da minha família, meus avós, de pai e de mãe, conheceu os primos. E foi tão gostoso. Uma coisa que eu vou fazer diferente quando a gente for pro Brasil de novo é que eu vou passar mais tempo em São Paulo do que em Manaus, porque minha família inteira tá em São Paulo. Só meus pais e minha irmã estão em Manaus. Que quando eu era pequena, meu pai arrumou um emprego em Manaus, por isso que a gente mora lá. E então eu quero passar mais tempo em São Paulo, porque a gente tem mais família lá. E eu achei mais gostoso ficar em São Paulo do que em Manaus. Apesar de que Manaus a gente tem. Manaus é bem legal também, a gente tem bastante amigo. A gente mora num lugar muito gostoso. Mas enfim. Matei saudade de tanta coisa. Tanta coisa. Eu tô olhando aqui na minha listinha. Matei saudade de tanta coisa, gente. Uma coisa que eu tava morrendo de saudade. Ir na padaria final da tarde comer pão fresquinho. Aqui não tem isso. Sabe assim, aquele lanchinho gostoso. Outra coisa que eu morrendo de saudade de ter suco natural nos lugares. Aqui não tem suco natural. Suco é todo aquele suco processado, sabe? Tipo, você vai num restaurante, não tem suco natural. Não tem isso assim, vou pedir um suco de laranja. Não tem isso. Guaraná, matei saudade de Guaraná. Deixa eu ver o que mais. Açaí. Morria de saudade de açaí, que o açaí de Manaus é diferente, né? Que o açaí original é do Amazonas. É o melhor açaí do mundo. Aqui nos Estados Unidos tem açaí, mas igual açaí de Manaus, não tem lugar nenhum. O Luca também amou, gente. Ele amou tudo. Ele amou açaí. O menino via açaí, ele ficava louco, assim. Mexia os bracinhos, via as perninhas. É a coisa mais fofa. As origens nossas não negam, né? E farofa. Às vezes o Luca não queria comer, era só colocar farofa na comida dele, que ele comia tudo. Também sentia saudade de almoçar. Porque aqui nos Estados Unidos a refeição principal do dia é o jantar, não é o almoço. Mas eu tenho muita saudade de sentar na mesa durante o almoço e ter aquele arroz e feijão fresquinho, sabe? Esperando por você. Muita saudade disso. Deixa eu ver, mamão. Tinha saudade de mamão, uma saudade de mamão. E só de ficar perto da família, né, gente? Que é difícil morar longe de família. Assim, eu e o Ryan, a gente é muito próximo à nossa família. E, nossa, foi tão bom. Foi tão bom estar perto dele de novo. E foi tão bom que o Luca pode ter tido essa experiência de ter ido pro Brasil. E. Tem mais coisa que eu quero falar que eu matei saudade no Brasil. Chuva!
chuva tropical, aquela chuva que só no Brasil tem, que aqui não tem, não é igual a chuva daqui. Então, quando chovia, eu ia lá na varanda de casa e ficava lá, que ficava, gente, que saudade dessa chuva, desse cheiro de chuva, esse cheiro de terra molhada. Porque assim, aqui onde eu moro, o verão é muito seco e o inverno é que é úmido. Só que no inverno a chuva vira neve. Então a gente tem muito pouca chuva, mas muita neve, entendeu? E eu morro lá de chuva. Coisa que eu estranhei. Tudo muito caro. Tinha esquecido de como as coisas são caras, gente. Um absurdo de caro. Eu fui comprar uma mamadeira pro Luca. Uma mamadeira, R$ 40. R$ 40. Tem que ser rico, né? Pra ser pai no Brasil, pra ser pai e mãe no Brasil. Nossa, tudo assim, a gente ia sair comer, era caro, tudo é caro. Eu tinha esquecido disso no Brasil. Outra coisa que eu achei, que eu estranhei, não tem muito o que fazer com criança. Não tem. Não tem muito lugar pra ir. Aqui tem. Aqui onde eu moro, as coisas são muito mais assim. Tem muito programa pra fazer pra família, sabe? Muito programa pra fazer pra criança da idade do Luca ou pra criança mais velha. Pois é, no Brasil não tinha. Era um. Como é que eu posso falar? Era uma viagem pra sair com o Luca, porque pra sair de carro, pegar aquele trânsito horroroso, que Manaus é uma cidade super grande. Pra quem viu no vídeo pensou que minha rua era calma. A rua onde eu moro só é calma porque é num condomínio fechado. Porque Manaus é uma cidade enorme. É bem parecido com São Paulo. Carro para todo lugar, trânsito, poluição, barulho. E aí para sair com o Luca, é, sabe, assim, até você se trocar e entrar no carro e pegar aquele trânsito para ir para algum lugar e voltar. Ai, eu achei que não tinha muita coisa para fazer com o Luca. Aqui onde eu moro tem tanta coisa para fazer com o Luca, sabe? Lá não tinha muito. Outra coisa também, por exemplo, assim, no condomínio onde eu moro, até que é bem legal, as ruas são bem tranquilas, dá pra passear, dá pra caminhar, tem parquinho. Só que a gente não ia porque era muito quente. É muito quente. Eu tinha esquecido de como era quente. Então não dá, você vai sair com o menino na rua pra ele derreter. Porque o Luca, coitado, nasceu nas montanhas, né? Onde a gente mora é lugar de montanha. Ele lá, gente, o menino suava, ficava todo vermelho, a pele dele, aquela pele branquinha, judiação, ficava todo vermelho, ai, dava uma dó. Falando em pele branquinha, eu já comentei no meu blog, mas todo mundo chamava o Luca de lourinho. Aqui nos Estados Unidos ele não é lourinho, nunca ninguém chamou ele de lourinho. E lá no Brasil todo mundo, ai, olha aquele lourinho, que bonitinho, ai, tão branquinho. Aqui ele não é louro, aqui o cabelo dele é castanho claro, mas lá no Brasil ele era assim, o lourinho, branquinho, do olho azul. E todo mundo ficou apaixonado por ele, todo mundo ficava apaixonado por Luca, queria pegar, falando nisso. Outra coisa que me deixou meio que eu estranhei é que vinha muita gente que eu nem conhecia e tirava o Luca do meu colo. Tirava o Luca do meu colo, levava ele embora. E ele tava todo tímido, né, no começo da viagem. Às vezes o menino começava a chorar e a pessoa ia embora com o Luca se esgoelando. Eu ficava assim, sem saber o que fazer. Eu falava, gente, como assim? Porque eu não tô acostumado com isso. Aqui você não tira criança do colo de alguém. A não ser, claro, que seja sua amiga ou família. E tudo bem, né? Mas enfim, eu não me incomodo com gente pegando o Luca. Imagina, mas um desconhecido, gente, vir tirar o meu filho do meu colo e levar embora. Ah, faça-me o favor, né? Pelo menos pergunta antes. Mas enfim. Mas. Deixa eu ver. Ah, eu achei. Eu não sei bem explicar. Eu vou tentar. Eu achei difícil ser mãe no Brasil. E eu não sei bem porquê. Mas eu achei difícil, tipo, como eu falei, não tinha muita coisa pra fazer com o Luca. Os lugares assim, sem restaurante, muita gente. A música alta, gente bebendo, gente falando alto, sabe? Tem muito programa pra adulto, mas pouco programa pra criança. É difícil você sair de casa, levar seu filho pra um lugar, porque tudo é trânsito, tudo é aquela loucura aqui no Brasil. Eu achei difícil. Vocês sabem que quero ter uma família grande, né? Mas quando eu voltei do Brasil, eu tô pensando assim, o Lucas chega. Só um filho. Tá bom. Mas aí eu voltei pra cá e agora já quero mais filho de novo. Mas, acho que não é à toa que as pessoas não têm muito filho no Brasil. Tipo, aqui
A maioria das minhas amigas tem filho. No Brasil, eu conto assim, nos dedos, as minhas amigas que têm filho, né? E deixa eu ver. Mas é isso, gente. Eu só sei que nossa viagem no Brasil foi tão bom. A gente tá vendo agora se vai ano que vem ou não. Porque como eu contei, ano que vem a gente vai estar de mudança, vai estar comprando uma casa. E vamos ver se aí nesse meio dessa loucura a gente consegue encaixar uma viagem pro Brasil, né? Mas enfim, então isso é muito bom. Eu queria que fosse mais perto pra gente poder voltar. Quando eu voltei assim com a peso no coração de estar deixando minha família lá. Mas ao mesmo tempo tão feliz que eu tava voltando pro Ryan, porque desde que a gente casou foi a primeira vez que. Ah, eu queria falar disso também. Porque assim, o Ryan passou 2 semanas e eu passei 5. Então 3 semanas a gente tava sem o Ryan lá. Primeiro eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia entrar assim em depressão, porque desde que eu e o Ryan a gente casou, a gente não ficou separado assim um dia. Mas passou mais rápido do que eu esperava. E foi mais tranquilo nesse sentido. Mas ao mesmo tempo foi tão difícil ser mãe sem Ryan. Porque o Ryan é assim. É o meu chão. É o Ryan. Então ele é o meu companheiro. Eu não consigo ser mãe sem ele. Sabe, o Ryan, como vocês veem nos vídeos, ele é paizão. Ele faz tudo pelo Luca. Quando ele tá aqui, ele não é aquele pai que chega em casa, liga a TV e eu vou cuidar do Luca, não. Ele tá brincando com a gente, ele tá me ajudando na casa. Ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu admiro muito ele por causa disso. E foi muito difícil não ter esse apoio do meu lado, sabe, pra cuidar do Luca. Porque apesar de eu ter minha família lá, que o Luca é apaixonado por eles são apaixonados pelo Luca, não é a mesma coisa que você ter um pai que sabe o que seu filho quer, como você, que se preocupa tanto quanto você, sabe? Não é a mesma coisa. E foi difícil não ter o Ryan comigo nesse sentido. E eu não passo mais 3 semanas longe dele. Talvez 1, 2 semanas, mas 3 semanas não passo não. E sem contar que ele ficou tão triste quando ele estava aqui sozinho, de judiação. Nossa, ele ficou muito mal. Mas tudo bem, a gente voltou, né? Então é isso, gente. Foi isso nossa viagem no Brasil. Se vocês tiverem mais perguntas, me mandem que eu respondo. Beijinhos, tchau, tchau.